Bom, sábado de tragédia no sul do Brasil, tornado de nível 3 que atingiu o estado do Paraná, deixou um rastro de destruição. O repórter Matheus Dias chega com as últimas informações, o que já se sabe, quantas mortes até agora, os balanços que estão sendo feitos pela Defesa Civil do estado e também pelo governo do Paraná. Bem-vindo, Matheus, boa noite para você. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Como você disse, uma tragédia quase sem precedentes passa pelo Paraná, um ciclone extratropical. Ontem passou principalmente pela cidade de Rio Bonito do Iguaçu. A gente fala de 90% da cidade destruída. É um panorama quase que inacreditável, né, Tiago? A gente pensar que de todas as edificações, edifícios, casas da cidade, 90% foram destruídos. A gente fala de mais de 700 pessoas feridas e pelo menos 6 mortes. Essa é a última informação do governo do Paraná, que lá tiveram, além do ciclone extratropical, vários mini tornados que acabaram invadindo as cidades ali e causando bastante destruição. Esse tornado que subiu ao país já, passou inclusive aqui por São Paulo na madrugada, claro, com bem menos força, bem menos potência do que atingiu o estado do Paraná e continua subindo ao país. Pelo que a Defesa Civil prospecta, ele passa agora por Minas Gerais. Pode causar aí alguns eventos climáticos ao redor do país, como fortes ventanias e também chuvas e tempestades. Só que nada parecido com o que aconteceu no Paraná desde ontem, né, Tiago? A Defesa Civil, tanto do Rio Grande do Sul, quanto do Paraná, quanto de Santa Catarina, em tremendo alerta. E como você disse, o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, inclusive, declarou o estado de calamidade. Ele compareceu hoje ao local onde os trabalhos são feitos e deu um panorama ali sobre como foram feitos os trabalhos para tentar receber e cuidar dos desalojados, dos desabrigados, e agora o trabalho para conseguir reconstruir tudo que foi destruído. Vamos ouvir. As equipes que já estão vindo de Beltrão e de Cascavel da Coapar, que vai começar a fazer essa análise das casas, né? Quais casas têm que ser reconstruídas, quais que teve perda total, qual que pode ser reformada, isso tudo junto com o CREA. Nós acabamos de falar com a equipe do CREA, que vai nos encaminhar engenheiros a partir de amanhã também, para que possa fazer esse levantamento, para aí sim a começar a acomodar as pessoas e achar uma solução financeira que o Estado tem, através do Fundo de Calamidade Pública, para poder dar esse atendimento. Eu já decretei o estado de calamidade, né, para a região. Isso nos facilita de forma rápida e sem burocracia de fazer o atendimento necessário para atender os prefeitos da região e automaticamente a gente poder ir reconstruir. Pois é, Tiago, uma tragédia sem precedentes. Ao mesmo tempo, o governo do Paraná também pode receber apoio federal. Isso porque hoje a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela conversou inclusive com o Ratinho Júnior e disse em depoimento que o governo federal pretende liberar as pessoas que moram ali no Paraná, as pessoas que foram afetadas e que são beneficiárias do INSS, liberar que eles tenham os benefícios adiantados para conseguir serem socorridos neste momento. Essas ações sempre são feitas em tragédias como essa, assim como as enchentes no Rio Grande do Sul, e agora não será diferente. Segundo a ministra Gleisi Hoffmann, a ideia é o adiantamento do saque do FGTS, assim como é feito no saque aniversário, agora será disponibilizado para as vítimas dessa tragédia, na tentativa de conseguir recuperarem ali os bens, as casas e também até a dignidade, né, Tiago? Sem dúvida. E é bom lembrar que na tragédia do Rio Grande do Sul no ano passado, o governo também liberou o FGTS. É normal que os governos façam isso para tentar, pelo menos, liberar um recurso mais imediato para as pessoas que perderam, nesse caso, absolutamente tudo. O Matheus Dias volta daqui a pouquinho com outras informações. A gente vai falar muito, claro, sobre essa tragédia no sul do país, as previsões meteorológicas e também com autoridades do Paraná. Vou chamar o nosso comentarista já aqui com a gente, o Diego Tavares. Tudo bem, Diego? Boa noite para você, como sempre, bem-vindo. E é interessante, né? A gente sempre fala da maneira como o Brasil pode prevenir as catástrofes. Não é a primeira vez, tragédia serrana no Rio de Janeiro, a chuva no sul do país no ano passado. Agora,
há um outro fator, né? Como que uma cidade consegue se prevenir de uma catástrofe como essa, não só o ciclone, que era a previsão da defesa civil e também dos meteorologistas, mas também um ciclone e agora falando de tornado também. Não tem cidade que resista a uma coisa como essa. Bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, meu amigo Thiago Berrache, um grande prazer estar aqui com você no JJP e com a nossa qualificada audiência aqui da Jovem Pan News. E Thiago, realmente existem eventos climáticos extremos que nem a mais preparada cidade do mundo conseguiria proteger os seus habitantes. É o caso desse ciclone que passou pelo Paraná e infelizmente deixou aí 6 mortos e mais de 750 pessoas feridas. Inclusive, por alguns registros, o ciclone mais potente já registrado que passou pela região, né? Mas isso também não pode servir de desculpa para que, de fato, em eventos climáticos menores, os dirigentes, tanto do Estado quanto das cidades, tal como da União Federal, se preparem para os eventos climáticos. Nós temos aquele problema que o Brasil sempre investe muito no remédio e muito pouco na prevenção. Por quê? Porque essas obras de infraestrutura capazes de proteger a população, não de um evento climático extremo como esse, mas de outros eventos, como as enchentes no Rio Grande do Sul, no ano de 2024, por exemplo, são obras que transcendem mandatos, não é aquela obra que dá para o governante anunciar no início do seu mandato e cortar a fita da inauguração no final. Então, nós precisaríamos de um pouco mais de empenho deles nesse sentido. Certamente, isso poderia fazer com que outras catástrofes fossem previstas e tivessem os seus efeitos até abrandados em relação àquilo que se constatou após os seus acontecimentos. Mas o fato é que o governo federal também falha muito nesse sentido. O desastre do Rio Grande do Sul, por exemplo, a ajuda federal que foi prometida não chegou na sua completude até hoje. Anunciaram um valor bilionário e, segundo o próprio governador do Rio Grande do Sul, não chegou nem metade desse valor. Então, eu espero que isso não se repita, tal como nós repercutimos agora, que as palavras da ministra Gleisi Hoffmann se cumpram e, de fato, a ajuda federal chegue em tempo, porque o importante agora é socorrer essas pessoas que estão em situação de fragilidade. E só para a gente fechar essa nossa primeira conversa aqui, Diego, de que forma o próprio governo federal pode ajudar ainda mais nessa discussão para não só liberar recursos, porque o governo do estado decretando calamidade numa cidade específica, ele tem mais acesso aos recursos, né? Agora, você liberar o FGTS é algo paliativo, né? E nem sempre todas as pessoas têm um fundo de garantia para nesse momento, fazer com que os recursos sejam efetivados, né? Exatamente, Berrache, até porque esse tipo de evento climático, ele sempre tem um impacto maior sobre as pessoas mais pobres. E o mais pobre hoje, dado do IBGE, está trabalhando na informalidade, possivelmente nem tem FGTS para sacar. Muitas vezes, ainda que tivesse direito, ainda que esteja trabalhando com carteira assinada, já fez o saque do FGTS por qualquer outra razão, seja por doença grave, seja para dar entrada no próprio imóvel, seja através do saque aniversário, então possivelmente não dispõe desse recurso. A boa notícia é que, como disse o governador Ratinho Júnior, talvez ele não dependa de tanta ajuda financeira federal, porque tem um fundo próprio para esse atendimento. E como você disse muito bem, por intermédio do decreto de calamidade, algumas burocracias estatais em relação à utilização desse dinheiro, algumas etapas em relação à utilização desse dinheiro podem ser puladas em razão da emergência. Mas é sempre bom lembrar que nesses momentos é necessária a união de todos os entes federativos. Então, a União Federal tem sim que chegar com a sua participação para o abrandamento, até porque o estado do Paraná é um dos que mais colabora com o orçamento federal. Não é, como muitos estados do Brasil, um estado deficitário que vive de repasses da União. É um estado que ajuda a encher os cofres públicos da União Federal. Então, nada mais justo que agora o governo federal chegue sim com um aporte financeiro além da liberação do saque do FGTS.